chegou, Vitor Hugo, acho que eu não conheço. Priscila tá aí, que entrou e ficou quietinha também, é outro Vitor Hugo aí. Achei que fosse esse aqui. Não, entrou um aqui real. Aí, quem mais? Somos nós. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e vamos para a segunda parte com a oficina do Edson. Edson, mais uma vez, muito obrigada por ter topado dar essa aula para a gente. Eu já estou aprendendo muito, estou com muitas dúvidas e vou guardá-las para depois ir acompanhando. Eu acho que algumas coisas vão se clarificar no meio das futuras explicações também. Mas é isso, gente. Tem alguém aqui que não estava na semana passada? Vocês reconhecem dos nominhos? Priscila, Vitor Hugo, vocês estavam? Eu não estava semana passada. Eu mandei por e-mail o link dos vídeos gravados do outro encontro. Aí você pode olhar lá também. Se você não recebeu o e-mail, me diz que eu te mando de novo ou mando pelo WhatsApp. Não, eu recebi sim. Ah, não, então beleza. Então, para quem não conhece ainda, a gente é do Coletivo Severina. A gente já está aí na estrada faz uns anos. E a nossa ideia era juntar pessoas cristãs que têm interesse em arte e produzem arte também para conversarem mais e explorarem mais desse universo juntas e trilhando esse caminho. Então, a gente também tem um grupo no WhatsApp para quem quiser continuar conversando. Nosso grupo não é muito movimentado, não, mas é até engraçado, né? Um grupo eu acho um pouco curioso a galera ser bem quietinha lá. Mas é tranquilo, assim, quem quiser puxar papo, compartilhar alguma coisa que estiver produzindo também, é bem legal. Agora, então, é com você, Edson, pode tomar o palco. E ainda tá mudo. Agora sim. Pronto. Meio mirim aqui com as coisas de tecnologia. Como eu falei semana passada, eu deixo aqui aberto o texto, né? Então, de vez em quando, o texto em hebraico e tal, então, de vez em quando, eu estou olhando aqui para a tela ao lado, então não se incomodem. Semana passada, a gente viu, basicamente, a construção que é feita na Bíblia Hebraica, ali nos primeiros capítulos da Bíblia Hebraica, em relação à comida, e como isso é quase que determinante de como a Bíblia Hebraica vai lidar com o tema ao longo de toda a jornada e como isso vai ser recuperado também, ou vai ser trabalhado também por Jesus no Novo Testamento, né? E algumas cortinhas ficaram soltas e a gente vai tentar amarrar algumas, eu não lembro exatamente todas que ficaram abertas, mas a gente vai tentar amarrar todas e depois a gente deixa um espaço aí para perguntas. Bom, uma das coisas que é importante, a gente já viu um pouco semana passada de leve, é que quando a gente fala em comida e bebida na Bíblia, obviamente comida e bebida na Bíblia não é apenas uma coisa material, não é alguma coisa física, biológica, é também um aspecto de simbólico. E, na verdade, tudo que é relacionado à comida é extremamente simbólico, né? E isso não é porque a gente está falando de Bíblia, mas do ponto de vista da sociologia, da antropologia, também tem uma série de simbolismos que estão associados à comida, né? Quando você dá um jantar de casamento, é diferente de uma refeição de domingo em família. Quando você come durante a semana na sua empresa, é diferente de comer na casa do seu chefe ou até do seu companheiro de trabalho, né? E existem uma série de distinções, até é o nome do livro do Bourdieu, né? Mas existem uma série de distinções associadas à mesa, né? A maneira como os pratos são dispostos, o uso dos talheres, que talheres são usados, como as pessoas se sentam na mesa, se a comida está disposta sobre a mesa ou não.
E aí, obviamente, além de tudo isso, você também tem o tipo de comida que vai ser comida também, o tipo de bebida que vai ser servida. Tá? Todos esses elementos, eles são parte de uma questão implícita que envolve o comer, que envolve o beber. E essa reflexão, ela muitas vezes, ela obviamente é inconsciente, né? Mas ela é muito, muito importante. Eu lembro de um amigo que uma vez a gente estava comendo em algum lugar um hambúrguer, né? Acho que foi em Jerusalém. E a gente comendo hambúrguer em Jerusalém, e o hambúrguer tinha uma hamburgueria era nova na época, bem na Yafo Street, né? Na Rehov Yafo, e eles botavam muito molho, né? Então sujava tudo e tal. E ele falou, cara, nada mais prova de amizade do que comer aqui nesse restaurante com você e tal, porque a gente fica todo sujo, é bem nojento e tal. Então tem um contexto implícito aí até de parceria na hora que você está comendo, né? Isso acontece, por exemplo, quando as pessoas comem salada e, né, fica uma alfacezinha presa entre os dentes e tal. Quem é a pessoa que vai dizer que tem uma alface presa no dente da outra? Então, isso é um aspecto simbólico que está envolvido na questão do comer e beber, né? São coisas que a gente, muitas vezes, como eu disse, passa inconscientemente. A gente não pensa sobre elas, mas elas estão presentes no contexto de uma refeição, no contexto de comer, no contexto de beber. Então, tem as regras, né? E eu acho que o pessoal mais antigo, talvez do que quem está aqui nessa sala, você tinha até aulas de etiqueta, né? Dependendo da classe social, obviamente, que você pertencia, mas existiam certas regras de etiqueta. Eu apanhei muitas vezes, eu lembro disso, porque, obviamente, quem apanha sempre lembra, né? Mas eu apanhei muitas vezes por colocar os cotovelos em cima da mesa. Então, meu pai, sumariamente, batia na minha cabeça, assim, e isso me revoltava, mas porque eu botava os cotovelos em cima da mesa. Então, são regras de etiqueta, de consumo, coisas associadas a comer e beber que são simbólicas, que a gente não pensa sobre elas, mas elas são simbólicas, né? A Mary Douglas vai falar bastante sobre isso em relação até ao livro de Levítico. Então, muito da reflexão aqui, ela tem esses pressupostos anteriores, né? Não é, obviamente, só chegar. Semana passada é mais assim, Bíblia pura, né? Mas hoje, quando a gente trabalha outras questões, ela tem esses pressupostos antropológicos, né, e sociológicos principalmente. Mas quando você fala de comer e beber ao longo do texto bíblico, não são muitos momentos em que comida e bebida são objetos centrais, né? Mas lá, em relação ao santuário, você tem várias refeições que são especiais, algumas que são comidas dentro do templo, dentro do santuário, e outras que são comidas pelos adoradores fora também. E essa refeição é interessante porque a didática, né, ou como o texto bíblico se refere, é como se eles estivessem comendo diante de Deus, né? E talvez emblemático em relação a isso seja justamente a partir de Êxodo 24, porque lá em Êxodo 24, após os mandamentos, após ter toda aquela série de leis que são dadas, a aliança vai ser firmada, né, o sangue vai ser aspergido sobre o povo, e aí um grupo de pessoas vão subir, e lá Êxodo 24 termina dizendo que eles comeram e beberam diante de Deus e não morreram, né? Então, uma refeição que Deus serve tudo, e logo depois vem o santuário, né? Na sequência, em Êxodo 25, você vai ter o santuário e vários sacrifícios vão ser comandados ali, e aí a expressão de comer no santuário vai aparecer ao longo de todo o livro de Levítico, né, para os sacerdotes e para os adoradores, dizendo, olha, vocês vão comer isso, vocês vão comer aquilo, vocês vão comer, vocês vão oferecer essa oferta e vão comer diante do Senhor. Então essa expressãozinha, comer diante do Senhor, vai aparecer várias vezes no livro de Levítico. Isso é uma das coisas interessantes que eu queria trabalhar aqui rapidamente, antes de falar de um outro aspecto que eu gosto também, que mexeu muito comigo quando eu preparei a série sobre comida e bebida lá na comunidade.
fica claro é justamente no contexto de Noé e os seus filhos saindo da Arca da Aliança, e logo depois de saírem da Arca da Aliança, não dava, né? A família, todos os animais dentro da Arca da Aliança não dava, mas eles saindo de dentro da Arca, depois do dilúvio, eles vão oferecer um sacrifício, né? Noé oferece um sacrifício, e diz o texto que ele oferece um sacrifício de animais puros, né? E diz o texto que Deus aspira aquele cheiro, e aí diz que nunca mais ia destruir a terra, nunca mais ia faltar verão, inverno, a semente ia dar sempre seu fruto, etc, etc. Então, aparece essa dimensão de oferecer um sacrifício diante de Deus, e esse sacrifício que vai ser oferecido diante de Deus é de animais puros, né? Então, são aves, são animais que rastejam. Vocês lembram lá que Noé leva um par, leva 2 pares, aí tem toda uma dinâmica ali do que está acontecendo. E também Noé deve levar alimento para alimentar todo mundo naquele contexto da arca, né? E aí o texto vai dizer assim, ó, Gênesis capítulo 8, verso 20, se você quiser abrir, Gênesis capítulo 8, verso 20, vai dizer que Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros, de aves puras, ofereceu um holocausto sobre o altar. Então, essa ideia de animais puros sendo oferecidos no altar para Deus, ela só vai ficar clara mesmo no livro de Levítico. E aí eu não vou entrar aqui se na época de Noé já existia essa concepção de animal puro ou não, e obviamente isso daqui foi escrito depois e tal, tem toda uma questão importante envolvida aqui, mas essas analogias de mesa e altar, elas vão ser construídas dentro dessa questão de animais puros ou não, de animais impuros. Então, a distinção mais proeminente em relação aos animais vai ser limpos, né, puros ou impuros. E essa divisão ela vai acontecer no nível da espécie. Somente os animais limpos podem ser consumidos na mesa e podem ser colocados no altar israelita no santuário também, tá? Além dessa distinção de puro e impuro, você também vai ter a distinção entre animais domésticos e animais selvagens, né? E você vai ter, obviamente, a distinção clássica dos animais da terra, da água e do céu, né? Esses animais, eles podem ser, outra distinção, esses animais, eles podem ser com defeito ou sem defeito, né? Representantes das suas espécies, etc. e tal. Então, quando você vai juntar tudo isso e vai estudar o livro de Levítico, você vai ter que no altar israelita, né, no santuário, no templo, depois, né, no templo de Salomão, você só pode oferecer para Deus um animal que é puro, um animal que é doméstico e um animal que é sem defeito. Tá? São 3 aspectos aí. E o sacerdote, né, vai comer, porque ele vai se alimentar de uma parte dessas ofertas, ele só vai comer o animal que é puro, o animal que é doméstico, o animal que é sem defeito. Mas no próprio livro de Levítico, ao longo do livro, você vai perceber que a mesa israelita, a única lei clara sobre ela é que o animal deve ser puro. Mas em relação a doméstico e selvagem não é feito nenhum tipo de distinção, e também com defeito e sem defeito não é feito nenhum tipo de distinção. E no próprio livro de Levítico, também o estrangeiro é liberado de comer todas as coisas, né? E essa discussão sobre que tipo de animal comer ou não vai ser retomada no Novo Testamento, principalmente por Paulo, né? Vai ser uma das coisas que em livro de Atos também aparece, mas Paulo vai retomar bastante isso. Então, no altar, todas as restrições vão se aplicar. Precisa ser um animal puro, precisa ser um animal doméstico, precisa ser um animal sem defeito. Já na mesa israelita, só precisa ser um animal puro, e o estrangeiro está liberado para comer qualquer tipo de coisa. Então, existe um momento de alimentação que tem digamos assim, um nível de santidade mais alto, tem um momento de alimentação que tem um nível de ritualização muito mais alto, que é justamente essa refeição sacrificial que os sacerdotes vão comer, mas que também os adoradores israelitas, quando vão ao templo adorar, ao levarem suas ofertas, eles também só podem comer
se for dessa maneira, porque eles estão comendo diante do Senhor, né? Então, isso é um aspecto interessante. Quando você vai comer a comida, né, que você leva para ser oferecida como sacrifício também, porque existia um ritual que você comia parte do que você oferecia como sacrifício, você só pode comer aquilo que é liberado para ser oferecido no altar também, né? E a Páscoa tem um pouquinho disso, e isso é uma coisa extremamente interessante, né? Nesse aspecto, nesse momento da mesa, da comida, você também tem uma questão interessante sobre mediação, né? Que eu acho curioso, porque quando Deus chama Israel, né, vocês vão lembrar disso, Deus chama Israel para falar para os outros povos, né? Deuteronômio 5 é muito claro em relação a isso. Então Israel é uma espécie de mediador entre Deus e os outros povos, assim como os sacerdotes eram uma espécie de mediadores entre Deus e os próprios israelitas. Então, nessas várias camadas, até em relação à comida e bebida, Israel está no meio. Parte da alimentação israelita tem a ver com o santuário, e parte da alimentação israelita tem a ver com o que os outros povos podiam comer também. Então, Israel está ali no meio, fazendo esse, digamos, né, meio campo entre as leis alimentares relacionadas ao santuário e as leis alimentares dos estrangeiros que podiam qualquer outra coisa. Então, Israel, ao mesmo tempo que ele é como os outros povos, Israel não é como os outros povos, né? Todos podem comer, não, qualquer estrangeiro pode comer qualquer coisa, os israelitas não é qualquer coisa, existem coisas específicas. E aí você tem a lei noádica, lá em Gênesis capítulo 9, que também vai legislar sobre o que pode e não pode ser comido, né? Tudo que se move, Gênesis capítulo 9, se eu não me engano, o verso 3 e o 4, que vai dizer assim, mais ou menos, né? Tudo que se move, vocês podem comer, né? Tudo que se move, que está vivo, que é ser vivo, vocês podem comer, como eu lhe dei a erva, né? Agora eu dou todas essas coisas para vocês, né? Então pode comer animal agora, mas a carne com a sua vida, o seu sangue, vocês não podem comer, né? Então, carne crua, vamos dizer assim, carne com sangue escorrendo, não pode, né? E aí tem a explicação, o pessoal que gosta de churrasco, tem explicação de que aquela carne vermelhinha, aquilo ali não é sangue, né? Porque o sangue escorre e tal. Aquilo ali esqueci o nome, mas enfim, tem uma explicação aí, não precisa ficar desesperado em relação ao seu churrasco. Então, Deus ele vai fazer uma concessão ao apetite humano por carne, que lá em Gênesis 1, 29, que a gente viu semana passada, não era uma prescrição, mas aqui em Gênesis 9 ele faz essa permissão para que o ser humano possa também comer carne. O que parece, vejam bem, parece que é uma espécie de concessão para um gosto que o ser humano pudesse ter desenvolvido antes do dilúvio, né? Como o texto fala que os homens eram muito violentos, etc. e tal, e derramavam muito sangue, pode ser que antes do dilúvio houvesse esse apetite por carne, e parte da violência pré-diluviana talvez fosse essa indiscrepância na comida de carne, e aí, após o dilúvio, Deus permite que o homem coma carne, o ser humano coma carne, a partir de certas legislações, de certas leis que ele vai estabelecer, né? Isso tem um professor lá da Universidade da Califórnia, o Ronald Handel, que é extremamente famoso aí, o pessoal da hipótese documentária, e ele aventa essa possibilidade, eu achei extremamente interessante. Bom, esses regulamentos que vão aparecer principalmente em Levítico 11, em relação ao que Israel pode ou não comer, vão ser as regras adicionais para os israelitas, além daquela relacionada com o altar. E Levítico 11 ele vai ter várias maneiras, vai ter várias coisas interessantes da gente perceber e pescar também em relação a Gênesis, tá? Então vou tentar passar aqui rapidinho. Bom, Levítico 11 seria basicamente o texto mais específico sobre essa analogia entre mesa e altar. Então, o alimento que é adequado para você servir diante de Deus é também um alimento adequado para você comer em qualquer momento, em qualquer ocasião. Aí vem aquela questão, né? O que os israelitas comiam? Que tipo
de carne eles comiam? Será que eles comiam muitos vegetais, muitos produtos lácteos, muitos grãos? E aí tem uma discussão muito interessante. Eu tenho o livrinho aqui, são alguns livros, né? Tem da Cynthia Schaefer também, que não está aqui, que eu não tenho, porque era muito caro. Eu tenho só o PDF dele, mas tem esse livro aqui do Nathan MacDonald, Not Bread Alone. Ele é um livro da Oxford, e ele discute bastante. Ele tem um outro livro também sobre o que os israelitas comiam. Esse cara é uma referência nessa área. E ele discute bastante, que tem essa teoria de que os israelitas não comiam carne, né? Carne era um alimento muito especial e etc e tal, e só era oferecido em situações muito específicas. E aí vários vão sugerir que eles comiam vegetais e produtos lácteos e grãos, mas sem carne, né? Carne era raríssimo. E já tem gente que discute isso e fala assim, bom, não era tão raro assim, não é bem assim, não era uma comida corriqueira, mas não era uma comida só comida em ocasiões especiais, era uma coisa um pouco mais corriqueira do que a gente vai, do que vocês estão, né, discutindo aí. E aí vai ter esses dois grupos, na verdade, é importante, mas não é um negócio assim tão vital. Né? Agora, o que a gente pode ver pelo próprio texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 18, é que oferecer um carneiro, oferecer uma carne, era um negócio assim realmente para demonstrar hospitalidade, né? Para demonstrar apreço, para mostrar também uma certa fartura, né? Que é o episódio que Abraão serve aquele carneirinho com coalhada ali para os seres, né? Que vêm visitá-lo. Bom, Levítico 1:4 vai trabalhar a questão dos sacrifícios, né, os tipos de sacrifícios, e esses sacrifícios vão ser maiormente gado, né, ovelhas, cabras, bois e etc., e também pombas e pombos, né, que vão ser para as pessoas mais pobres. Né. Todos eles são animais domésticos, todos eles são animais puros, né, considerados puros, e eles vão precisar ser sem mácula também. Então, esses animais são todos animais que são criados dentro das casas israelitas, e se vocês já leram algum livro ou já ouviram alguma palestra sobre as casas israelitas, vocês vão lembrar que parte do primeiro andar das casas era justamente onde ficavam os animais domésticos. Né? Então, ao levar o sacrifício para o santuário de animais domésticos, esse adorador estava levando uma coisa daquilo que era bem pessoal, daquilo que era da casa dele, né? Então é um sacrifício importante, porque é uma coisa que entre aspas, dormia com ele. Né? São os animais que dormem dentro da casa, que vivem dentro da casa. Né? Esse animal doméstico, então, ele acaba sendo um próprio símbolo do adorador, porque ele está vivendo na mesma casa, comendo, entre aspas, a mesma comida, dormindo na mesma cama, entre aspas, também, porque eles dormiam no primeiro andar das casas israelitas. Né? E os pombais, né, as gaiolas de pombo, também muito provavelmente estavam localizadas nos pátios domésticos, ali perto ou dentro do primeiro andar da casa, ou na região do primeiro andar da casa ali. Então eles eram da casa, eram animais, tudo que você oferecia no santuário eram animais da casa de verdade. E aí essa ideia de você levar alguma coisa que era extremamente pessoal, também torna a ideia do sacrifício, da comida que você vai comer no santuário, uma coisa de você oferecer algo bem seu mesmo diante de Deus, né? Eu acho que isso é bem bonito e bem relevante também. Bom, lá em Levítico 11, voltando, antes que eu comece a devagar demais, você vai ter as especificações que vão além do gado também, né? Então, para os animais que andam, né, para os animais da terra, você vai ter lá logo no início do capítulo 11, ele falando que você pode comer animais que têm as unhas fendidas, o casco e tal, e que ruminam, né? Esses animais você vai poder. Então, além dos animais do próprio gado, você vai poder comer gazelas, cabras selvagens e outros animais nesse sentido, né? Eles estão liberados para para serem comidos, né? Eles são permitidos para o consumo israelita, mas eles não são permitidos para o santuário.
Então ele pode comer o gado doméstico, mas ele também pode comer uma caça selvagem, desde que esteja nessa prescrição de Levítico capítulo 11, né? E aí você vai ter também os animais da água e os animais do céu, né? E eles vão ter as prescrições ali dos animais da água e dos animais do céu. E essa divisão de Levítico 11, né? Se você reparar, do verso 2 até o verso 8, são os animais da terra. Depois do verso 9, acho que são os 2, 3 versos, até o verso 12, vão ser os animais da água. E depois do 13 até, sei lá, o 19, vão ser os animais dos céus, tá? E aí depois vai ter um finalzinho ali que vai falar dos animais malucos lá, os animais anômalos, né? Então essa divisão de terra, céu e água, ou a terra, água e céu, essa divisão tripartida vai lembrar a gente justamente de Gênesis 1, né? Nessa relação aí. E em Gênesis 11, em Gênesis 1, você tem primeiro os animais, né, que voam e que nadam, né, e depois você tem os animais da terra. Em Levítico 11, você vai ter a ordem inversa, você vai começar pelos animais da terra e você vai terminar com os animais que voam e que nadam, tá? Então tem essa reversão, tá? Os animais aquáticos, né, as regras para os animais aquáticos, elas são regras bem um pouquinho mais complexas, né? Mas são simples também. Tem que ter nadadeira e tem que ter escama. Pronto, resolveu. E os animais do céu, aí sim, tem uma lista grande do que pode e que não pode, mas parece que não tem uma regra geral que nem tem para os animais da terra e para os peixes, né? Parece que tem essa relação também bem clara. Você pode comer os pombos, né, que são animais domésticos e tal, e animais parecidos com os pombos, mas o resto você não pode. Então, basicamente, tem uma questão ali também de animais predadores, nos pássaros, né, a gente percebe isso. Tem uma ideia de animais herbívoros e animais carnívoros, predadores. Então, você pode comer os herbívoros, mas você não pode comer os carnívoros, né? E aí isso é extremamente interessante. Dá para escrever, já tem artigo sobre isso, mas daria para escrever um belo artigo sobre isso também, sobre essa questão dos animais herbívoros e carnívoros, né? Você exclui os carnívoros do rol de alimentos que você pode ter. E esses animais carnívoros, por que você excluiria, né? Aí parece que aquela questão de Gênesis capítulo 9, lá no verso 3, verso 4, volta à tona, né? Você não pode comer carne com sangue, né, o sangue da vida. Você não pode comer carne crua, vamos dizer assim. Então, esses animais carnívoros se alimentam de carne com sangue, e esses animais você, então, não pode comer também, porque senão você estaria se alimentando de alguém que se alimenta dessa carne com sangue. Então, todas essas regras aí de Levítico 11 mantêm essa relação da mesa com o altar. Acaba que os animais que você pode comer são os animais parecidos com aqueles que você pode oferecer no altar para comida. Então, apesar de você poder comer alguns animais selvagens, digamos assim, esses animais selvagens que você pode comer, eles têm relação com os animais que são oferecidos sobre o altar. Então, a relação acaba sendo mantida, né? Eu acho isso extremamente interessante. Agora, vamos ler um texto lá em Levítico, capítulo 20. Se você tiver aí com a sua Bíblia, já abra o seu aplicativo e tal. Levítico, capítulo 20, dos versos 24 a 26. Né? Eu acho que tem um aspecto interessante aqui que tem a ver com essa relação entre mesa e altar. Diz lá assim, ó: mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles, eu a darei vocês em herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que os considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo, os separei dos outros povos para que sejam meus, né? Então você tem uma relação interessantíssima aqui que mantém
aquele padrão que a gente viu semana passada. Qual é o padrão? Comida é presente, é Deus que está dando, ele fala, eu estou dando a terra que mana leite e mel, eu estou dando para vocês comida. Tá? Então, comida continua sendo graça, mas você também tem aquele outro aspecto que apareceu lá em Gênesis 2, a gente conversou sobre semana passada, que é a questão da legislação. Então, Deus é o único doador da comida e é o único que legisla sobre a comida também. Então, ele é o rei que oferece da própria mesa, dando comida, mas ele também é o legislador que diz o que você pode e o que não pode comer. Né? E é nesse aspecto que eu entendo Daniel capítulo 1. Né? Se você lembrar lá de Daniel capítulo 1, Daniel e seus amigos, né, são levados como cativos e tal, para trabalhar com Nabucodonosor. E aí aparece lá, que o pessoal traduz como vegetais, né? Porque é um apax legomena, é uma palavra que só aparece uma vez, que é zeroim. Diz que Daniel chegou para o eunuco lá, que comandava os eunucos, Daniel muito provavelmente eunuco, e aí então ele pede para não comer da mesa de Nabucodonosor, e ele pede para comer zeroim, né? Ele pede para comer, as nossas Bíblias traduzem como vegetais, eu prefiro traduzir como sementes, né? No sentido, porque seria o plural de zerar, e para deixar aberto mesmo, porque eu não acho que eram só vegetais, né? Podiam ser qualquer tipo de sementes. E por que eu acho interessante? Porque, se vocês lembrarem, né, Gênesis 1 e Gênesis 2 têm uma ideia de imitação de Deus muito curiosa. Nos 3 primeiros dias da criação, lá em Gênesis 1, se vocês lembrarem comigo, é Deus que dá nome para o dia e para a noite, é Deus que chama o firmamento de céus, e no 3º dia é Deus que chama a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. Deus nomeia as coisas. E nos 3 últimos dias, não aparece Deus dando nome de nada. Correto? No capítulo 2 de Gênesis, vai aparecer que Deus dá autoridade para que o ser humano, para que Adão ali nomeie os animais. Então, Deus dá nome, o ser humano dá nome. Deus oferece comida, Deus legisla sobre a comida. Quando você vai para Daniel, você tem as duas coisas acontecendo em Daniel 1. Nabucodonosor resolve mudar o nome dos caras, ou seja, ele nomeia aqueles cativos e ele vai determinar a porção diária, né? Que é uma expressão, a porção, a palavra porção é uma palavra que aparece em relação ao santuário, aquilo que era oferecido. Então, ali, sutilmente, o narrador ele coloca 2 elementos que lembram Gênesis 1 e 2, e que demonstram que a recusa de Daniel de comer da mesa do rei não tinha a ver com que o rei comia ou deixava de comer. Esse é um erro muito comum, que principalmente, aqui é uma crítica pessoal mesmo, que principalmente os adventistas fazem. Os babilônios comiam porco. Não, os babilônios não comiam porco. Não há nenhum tipo de indício de que os babilônios comiam qualquer tipo de comida impura, digamos assim, né, no sentido mais genérico do termo. Tá? Pode ser que tivessem animais impuros? Pode. Mas a questão da recusa de Daniel de comer da mesa de Nabucodonosor, na minha modesta concepção, não tem a ver com o que Nabucodonosor comia ou deixava de comer, né? Não tinha a ver com o que havia na mesa de Nabucodonosor, mas com o fato de Daniel entender que Nabucodonosor buscava subverter a regência divina e a legislação divina, né? Tomar o lugar de Deus para ele mesmo, dando nome para aqueles indivíduos e também dando comida e dizendo que eles podiam ou não podiam comer. E aí Daniel faz, né, na minha opinião, faz como resistência. O nome Beltesazar está errado. Ele está escrito errado. Ele é pronunciado, está tudo errado. Todos os nomes que aparecem ali, Beltesazar, Abednego, todos esses nomes, eles estão errados, eles estão escritos errados. São referências equivocadas. É que nem, vou usar o exemplo da Débora, né? É que em vez dela escrever Débora, ela escrevesse Drébora. Drébora. Todo mundo sabe que deveria ser Débora, mas ela vai escrever sempre Drébora. Por que ela vai escrever Drébora? É um ato de resistência. Então Daniel resiste a chamar ele e os amigos dele pelo nome correto, como se ele estivesse dizendo, não vou aceitar o nome que Nabucodonosor me deu, porque quem me dá nome é Deus, né?
Deus que nomeia. E também a comida, ele fala, não vou aceitar da mesa de Nabucodonosor, porque quem dá a comida é Deus e quem legisla sobre a comida é Deus também. Então eu vejo esse aspecto aí de entender Deus como o doador, né, como aquele que dá, e Deus como o legislador, como algo bem importante na relação com a comida. Tá certo? Tem mais um aspecto aqui interessante, eu queria explorar uma história bem legal para mostrar um aspecto da mesa como juízo, e também queria trabalhar rapidamente uma parte do Salmo 23, que eu acho que são duas coisas interessantes aí no processo da comida, mas talvez abrir para perguntas, algumas perguntas sobre o que eu acabei de falar, e depois, ou continua e depois eu abro tudo no final. Melhor abrir tudo no final, né, Débora? Fabi, tanto faz para vocês, né? Então, vou tocando aqui. Depois Deixa eu só fazer uma abre. pergunta, então, já que já Fala, então. Não, eu não sei se... Porque, assim, essa parte de Daniel, eu sempre ouvi essa questão de não querer comer junto como resistência também. Você acha que nada a ver? Não, não querer comer junto, não. Ele vai comer junto, mas ele não vai comer a mesma coisa. Ele vai comer outra coisa. Mas de não participar ali dos manjares do rei, porque... Não, é resistência. Nesse outro sentido, de... Porque assim, eu ficava pensando muito nessa parte de estar lá no espaço e na mesa com outro sentido, sabe? Igual quando a gente olhava aquele vídeo lá que tá o Temer lá, com aqueles homens brancos lá comendo, que a gente fica assim, tipo, esse negócio tá esquisito, hein? E aí, tipo, pensar... Você pensou na questão de estar junto fisicamente, né? E também num sentido meio que de ficar meio... Porque tinha várias galeras que estavam lá cativas, né? Uhum. E ele era da galera que estava no palácio. E aí, eu fiquei pensando, será que ele não quer ir lá para ele não ficar lá se achando enquanto tá outra galera que não pode estar lá? Eu não sei. Então, eu não vejo dessa maneira porque o texto não trabalha isso em momento nenhum, entendeu? Porque ele se associa, ele elogia Nabucodonosor, ele fala, ó, rei, vive eternamente, etc e tal. E aí você pode falar assim, mas Daniel estava sendo polido, né? Você vê pelo próprio capítulo 4 que Daniel ele tinha um relacionamento com Nabucodonosor diferenciado, né? E a maneira como ele trata o Belsazar, que aparece no capítulo 5, mostra que ele não tinha muito papas na língua também, entendeu? Então eu não vejo como uma resistência ao aspecto de estar fisicamente junto com as outras pessoas, mas uma resistência de dizer assim, quem está dando essa comida é Nabucodonosor, eu não aceito, eu aceito a comida que Deus me dá. Aí ele usa zeroim, porque lá no capítulo 1 de Gênesis diz que Deus deu o que para eles comerem? Zerar, né? Toda planta que dá zerar, toda árvore que dá zerar, que dá semente e tal. Então ele fala, não, eu não como o que Nabucodonosor me dá, eu como o que Deus me dá. Entendeu? Entendi. Eu vejo como uma resistência não ao espaço, mas à própria comida em si. Quem está dando essa comida? Eu não aceito a comida que um outro rei me dá. Só aceito a comida que Deus, o rei de Israel, me dá. Aí eu vou comer zeroim. Entendeu? Entendi. Eu não tinha tido esse entendimento do zeroim aí antes. Não. Certo? Graças. Então vamos lá. Eu acho que tem uma outra dimensão simbólica da comida que vai ser usada muitas vezes na Bíblia hebraica, de maneira bem sutil, que é a questão da mesa, do comer e beber, ser também um aspecto de haver inversão de status, né? Inversão de valor, inversão de posição. Tá? Lá na história de José com os irmãos dele no Egito, isso é muito claro, né? Se você ler lá Gênesis capítulo 37, na história que José vai ser vendido como escravo, né, diz que os irmãos dele
depois de terem jogado ele na pits, né, no poço, né, mas não é um poço de água, não é uma cisterna, é isso, é uma cisterna. Depois de terem jogado numa cisterna que estava vazia, né, em teoria estava vazia, porque senão ele podia morrer afogado e ter que ficar nadando lá, mas em uma cisterna vazia, eles sentam e comem pão, e vão discutir o futuro do irmão deles sentado comendo pão, né? E aí, sentados comendo pão, eles decidem vender o irmão porque uma caravana de ismaelitas estava passando, né? E aí, José vai para o Egito, vocês lembram? É vendido como escravo na casa de Potifar, tem todo aquele aspecto da tentação da mulher de Potifar, ele é jogado na prisão, e na prisão ele vai conhecer o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, né? Vai conhecer os dois, que tem tudo a ver com a comida do rei também, né? E nesse processo de vindicação do status de José, porque José era o filho preferido, vira o escravo, e de escravo passa a ser prisioneiro agora. E lá na prisão ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O sonho do padeiro tinha a ver com os pães, né? E o passarinho vinha e comia, e José interpreta dizendo que ele ia morrer, e ele morre. E o sonho do copeiro tinha a ver com que o copeiro serviu o vinho, e aí José diz para ele que ele vai ser restabelecido. E aí, nesse processo de mudança do status de José, ele é vendido enquanto os irmãos comem pão. O faraó tem um sonho, lá de acordo com Gênesis, das espigas e das vacas, o magro, né, as espigas magras e as vacas magras, comendo as espigas gordas e as vacas gordas. E aí José interpreta o sonho, e o sonho tem a ver com falta de comida. O sonho tem a ver com falta de pão, com falta de comida. Olha que louco. E aí José interpreta esse sonho para o faraó, e esse sonho, ao ser interpretado, é o que faz José sair de prisioneiro e se tornar o segundo no reino do Egito, só abaixo de faraó, né? E aí ele vai se tornar o segundo por um motivo. Ele vai ajuntar comida para que não haja fome na terra. Olha quanto imaginário, né? Quanta coisa em relação à comida tem na história de José, que muitas vezes a gente passa batido. Aí a família de José, os irmãos de José, o pai, etc., resolvem comprar comida no Egito, porque não tinha comida na terra onde eles estavam. E nessa peregrinação, eles não levam o irmão mais novo, mas tem todo aquele diálogo, etc., de José com seus irmãos. Tem o primeiro almoço deles lá, e a primeira situação deles, e que José pergunta sobre o pai, pergunta sobre o irmão, e aí acusa eles de serem espiões, e diz, vocês só vão comprar comida de novo aqui se vocês trouxerem o irmão mais novo. E aí, quando eles voltam e contam aquela história para Jacó fala, nunca que vocês vão levar, porque é meu filho preferido e tal, eu não vou deixar vocês levarem, não, o irmão de José, senão minha alma vai descer ao Sheol, né? Minha alma vai morrer, né? Ele tem todo um aspecto bonito, ele chora, etc. E aí, na segunda vez, eles acabam voltando com Benjamim, com o irmão, e aí tem toda uma temática que se repete, né? Porque lá em Gênesis 37, o texto diz que os irmãos se sentaram, comeram pão e olharam, levantaram os olhos e viram uma caravana ismaelita. Então eles jogam José na cisterna, né? Mas aí eles sentam, comem pão para decidir o futuro de José, levantam os olhos e vem uma caravana. E ao fazerem isso, José é vendido. Lá no capítulo 43, você vai ter os mesmos verbos aparecendo muito interessantemente. Eles vão sentar numa mesa, os irmãos de José com Benjamim. José vai sentar numa outra mesa, porque os egípcios não podiam comer com os estrangeiros, principalmente os criadores de gado lá, tem tudo uma questão aí. Aí eles sentaram para comer pão, né, diante de José, por ordem de idade, etc. e tal. Eles sentaram para comer pão, e aí José levanta os olhos e vê Benjamim. Então, toda essa dinâmica dentro do capítulo 43, ela vai repetir o capítulo 37, só que invertido. No capítulo 33, primeiro eles se sentam, depois eles comem, depois eles levantam os olhos e vem a caravana ismaelita. Já no capítulo 43, primeiro José levanta os olhos e vê Benjamim,
Depois eles comem o pão sentados em ordem de idade, né? Então os verbos se repetem, mas na ordem invertida. E nesse processo da ordem invertida é que José vai agora se revelar diante dos irmãos no meio de uma refeição. Então, no meio de uma refeição, José é vendido, e agora, no meio de uma refeição, José se revela para os irmãos, e agora é restabelecido o contato entre ele e os irmãos. Então, no processo de comer e beber, que a sorte de José, ou que as relações de José mudam. Ele era o irmão, e no meio de um ato de comer, ele se torna escravo, e agora ele era o governador do Egito, no meio de um processo de comer e beber, ele volta a ser o irmão né, dos seus 11 irmãos lá. Então, é extremamente interessante, porque essa dinâmica, ela aparece, né, aqui nessa história aqui de José. É a primeira vez que essa dinâmica é completa, tá? Essa dinâmica, ela aparece lá em Gênesis 1 a 4, ela reaparece depois na história de Abraão, mas ela nunca aparece de uma maneira completa, como assim, de reversão da situação, tá? Então você vai ter Abraão comendo com aqueles seres e discutindo Sodoma e Gomorra, né? Mas aí Sodoma e Gomorra são destruídos e não há um processo de reversão daquela sorte, né? Na verdade, pelo contrário, até um acentuamento do juízo. Por quê? Porque Ló vai comer e beber com as filhas e depois as filhas vão abusar de Ló. Então, no meio de uma refeição, o destino de Sodoma e Gomorra é decidido, e aí numa refeição, os únicos sobreviventes de Sodoma e Gomorra mostram qual é o caráter de Sodoma e Gomorra, né? Um negócio assim meio bizarro. Então não tem essa reversão. Gênesis 37, 43 é o primeiro momento que você tem um ciclo completo, tá? De reversão, ou seja, uma situação de comida e bebida leva a um juízo, e depois uma situação de comida e bebida leva à reversão desse juízo, tá? E aí esse ciclo completo ele vai aparecer várias outras vezes na Bíblia hebraica. Isso em relação a Jesus, então vai ficar extremamente claro. Eu vou só fazer esse parênteses falando sobre Jesus, depois eu volto para a segunda história que eu queria contar agora, que também fala sobre isso, que eu acho muito interessante. Mas quando você vê Jesus, né, é no processo de ceia, né, que ele vai levar a crucifixão, né, a morte de Jesus, mas aí é no processo de ceia que ele recebe, lá no livro de Apocalipse, ele vai receber os salvos, etc. e tal. Então não vou mais comer desse pão, nem beber desse suco, até que eu esteja reunido com vocês de novo e tal. Então tem todo esse processo de, na comida ele morre, na comida ele vai ser adorado, né, na nova terra, etc, etc. Então tem toda essa imagética aí que acontece também no Novo Testamento. Bom, eu queria falar com vocês, essa história é boa, falar sobre Ana, né, e Samuel, porque também tem um aspecto interessante nessa história aí. Nessa história de Ana e a outra esposa de... Caramba. Qual era o nome da... Penina? Penina é a outra esposa, e Eucana é o marido, né? Lembrei ali. Às vezes eu esqueço algumas palavras. Essa história é engraçada. Acho que vocês, mulheres, vão se identificar, mas às vezes eu esqueço umas palavras bem idiotas, assim, né? Uma vez eu estava com a minha esposa, eu falei assim, eu estava, né, passando a mão assim no rosto dela e tudo, e aí eu falei, nossa, amor, eu queria falar que a pele dela era macia, mas eu esqueci a palavra macia. Aí eu falei, nossa, sua pele é tão molinha. Aí ela me olhou assim, ela falou assim, mas que elogio maluco, molinha, você tá louco, eu sou flácida, é isso e tal, enfim. Mas às vezes eu esqueço umas palavras e tento substituir e me ferro. Então, desculpa aí se isso acontecer aí. Mas então vamos lá, Eucana, Penina e Ana. Penina tinha filhos e Ana não. E aí tinha uma festa que acontecia todo ano. Eles iam até Siló. E no meio dessa festa tinha um banquete, né? Um banquete que tinha comida e bebida. E Penina, ela zoava a Ana o tempo todo, que Ana não dava filhos, né, para Eucana, e fazia bullying. E a Ana, ela ficava muito amargurada, né, durante esse processo de comer e beber, e ela não comia.
ela não bebia, ela ficava em jejum, enquanto Penina e Eucana e os outros filhos, né, eles comiam e bebiam naquela festa diante do Senhor, né? Olha, o altar e a mesa aí acontecendo. E aí vocês lembram, o capítulo 1 começa, Ana, né, ela vai chorar e vai orar diante do templo, e quem estava sentado diante do templo era Eli, estava sentado numa espécie de cadeira de trono, e ela ora de um jeito tão fervoroso, e como era um dia de festa, era o dia que as pessoas levavam coisas até o santuário e comiam e bebiam diante do Senhor, lembra que é o que a gente viu lá de Levítico, ele achou que ela estava bêbada, que ela tinha exagerado no vinho, e achou que ela estava bêbada, e aí eles conversam, vocês lembram da história e tudo, e aí um ano depois nasce Samuel, Ana dedica Samuel ao Senhor, e aí ela volta, né, com Samuel 3 anos depois, levando oferta e apresenta a oferta na casa do Senhor, e aí agora ela come, agora ela participa da festa, né? Então, nessa história, de novo, você tem o ciclo completo, né? Você come e bebe, mas esse comer e beber envolve uma opressão, envolve uma violência, né? A Penina fazia bullying, e é um processo tão violento que Ana nem comia, ela jejuava, correto? Mas aí você tem a reversão desse momento com Ana sentando e comendo e bebendo, porque agora ela não é mais zoada, agora ela tem um filho, e ela entrega esse filho para o Senhor, e ela chora, né, no momento e tudo e tal. Então, na mesma mesa, você tem a opressão e a violência, e você tem a reversão dessa sorte, que é justamente Ana poder sentar na mesa e comer, porque agora ela foi abençoada pelo Senhor. E aí no capítulo 2, que é o capítulo da reversão, né, onde tudo isso acontece, tem o famoso cântico de Ana, né, onde Ana ela coloca isso, ela descreve isso naquele poema lindo, né? Então, mais ou menos, ela diz assim: os que antes tinham muita comida, agora trabalham pela comida. Os que antes tinham fome, agora não têm mais fome. E também ela vai dizer assim: a mulher estéril agora tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, agora já não consegue mais dar filhos, né? Então ela vai falar dessa reversão. E ela termina justamente, né, ela fala lá eu acho que está entre o verso 4 até o verso 8 e 9, alguma coisa assim. Ela fala assim que Deus levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Que eu acho uma imagem muito forte, né? Ainda mais o tempo que a gente está vivendo. E aí ele pega esse pobre, ele pega esse necessitado e ele coloca na mesa dos príncipes, na mesa dos reis, né? E ele vai dizer que o Senhor coloca eles como colunas da terra, né? Então, é muito forte aqui o que Ana está dizendo, né? Então, ela vai dizer que aquele que não tem comida agora tem, aquela que não tinha filhos agora tem, e aqueles que tinham agora deixam de ter. E aí ela vai e fala nessa imagem bonita, né? O necessitado e o pobre, eles são tirados do monte de lixo, tirados do pó, e se assentam agora numa cadeira de príncipes. E aí que vem uma espécie de looping, né? Porque Ana, na comida e na bebida, tem violência e opressão. Ana, na comida e na bebida, tem a sua sorte revertida. E ela fala que nesse processo de comer e beber vai haver reversão, né? Vai haver mudança. E aí a gente vai para a segunda mudança que está dentro dessa história. Porque os filhos de Eli e o próprio Eli eram acusados de se aproveitarem dos sacrifícios que eram oferecidos no altar. Então, a ideia que fica no texto, lá em 1 Samuel capítulo 2, depois capítulo 3, é que os filhos de Eli, o nome deles é Hofni, né? Hofni e Finéias. Eles roubavam da comida que se levava para ser oferecida pelos adoradores no altar. Eles ofereciam a menor porção e pegavam a maior e comiam. E também transavam com as mulheres que trabalhavam lá no templo, né? E pelo que o texto deixa implícito, tanto o roubo quanto o sexo eram obviamente não consentidos.
Ou seja, não era bem sexo, era estupro, né? E não era bem pegar a comida dos adoradores, era roubar mesmo a comida dos adoradores e do santuário, né? Então eram, né, acho que tem uma parte lá do texto que diz que eram homens que não se importavam com Deus, que eram maus, né? Eles eram realmente maus. Então você tinha a glutonaria, os caras eram glutões, mas os caras também eram perversos sexualmente, né? Basicamente, pelo que o texto dá a entender, eles estupravam as mulheres ali do santuário. E ninguém fazia nada, nem Eli fazia nada, né? E aí, qual é a reversão, né? Então, eles se apropriavam da mesa do Senhor, e por isso oprimiam as pessoas que estavam ao redor do templo, tanto aqueles que iam oferecer sacrifício, quanto aqueles que trabalhavam no templo. As mulheres, principalmente, eles abusavam de tudo. Então, o processo de comer e beber no templo está associado com violência e opressão. E aí Samuel, naquela visão que ele tem no capítulo 3, fala para Eli que vai vir juízo, e Eli fala, então beleza, o que o senhor fizer, fez. E no capítulo 4, quando Hofni e Finéas morrem numa guerra lá X, e eles vão levar notícia para Eli, o texto é muito interessante. Então vamos abrir lá 1 Samuel capítulo 4, deixa eu procurar aqui. 1 Samuel capítulo 4. Verso 18. 1 Samuel 4, verso 18. Aí diz lá, quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos, né? Então, esse velho e pesado, o pesado aqui vem realmente de né, kaved, que significa ser pesado, mas também dar glória, porque glória tem a ver com peso. Então, ele morre porque ele estava gordo, né? Ele cai da cadeira, a cadeira que ele se assentava como sacerdote era como se fosse um trono, ele cai, sendo gordo, ele cai da cadeira e morre, né? Eu morro de medo de morrer assim, em casa, sozinha. De Já, morte idiota. Eu já falei para todos os meus amigos, se eu morrer de morte idiota, invento uma história e falo para outras pessoas outra coisa. mas você veja que nas duas histórias, né, da Diana e na história de Eli, na mesa você tem justiça, opressão, mas também na mesa você tem exaltação e você tem mudança de status, né? E na história de José também. Então, o que é interessante é que quem vai se sentar na cadeira de Eli é Samuel, né? É Samuel que vai se sentar na cadeira de Eli. Então, quando ele morre, o cântico de Ana se torna verdade. Aquela que não tinha comida, que ela não comia quando ia lá no santuário, o filho dela agora se senta no trono, né? Que era o trono de Eli, que morreu por quê? Porque comeu tanto, foi tão opressor, foi tão violento que ele morreu caindo da cadeira por ser gordo, né? Ele cai da cadeira e morre, né? E então você tem essa dinâmica da reversão da história, né? Uma história de opressão e violência se transforma numa história de exaltação do oprimido, né? E tudo isso acontece na mesa. E aí o Salmo 23, eu acho que talvez seja um exemplo lindo disso, porque diz o texto que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. E aí na presença dos inimigos ele unge a nossa cabeça com óleo, né? E o cálice transborda. Então é interessante porque na mesa você tem essa vindicação. O justo, o santo, o filho de Deus, ele se confronta com o inimigo, né, com os inimigos, com os adversários, e é na mesa que Deus fala assim, não, esse daqui é o meu filho, esse daqui é o meu ungido, esse daqui carrega o meu nome, e etc, e assim por diante. Então, eu acho bonito como no Salmo 23 a gente também tem essa ideia de que na mesa você tem a mudança de status, na mesa você tem o juízo de Deus acontecendo e separando, entre aspas, né, o joio do trigo, etc e tal. Então, tem esse simbolismo na mesa também, né? E acho que para nós hoje é uma mensagem bonita, porque com tantos que não têm o que comer, né, com tantos que passam tanta dificuldade, né, e com tantos com tanta fartura,
né? Aí fica aquela situação, né? É a promessa de Deus, olha, na mesa até pode haver hoje opressão e injustiça, mas na mesa também vai ter vindicação, na mesa vai ter salvação, na mesa vai ter mudança de status. E os ricos gordos, né? Os que roubam, os que fazem seu nome em cima dos pobres, dos oprimidos, etc., vão cair da cadeira, e quem vai sentar na cadeira é aquele que não tinha nada e agora passa a ter tudo. Então, acho isso bem bonito, bem relevante, principalmente para os tempos que a gente vive, né? Para os tempos que a gente vive. Isso me leva ao último tópico de hoje, antes de eu abrir para perguntas, porque eu, sendo um cara gordinho, sempre, né, quando eu comecei a estudar esse tema, comecei a ficar preocupado, porque na Bíblia a ideia de ficar gordo é sempre uma ideia negativa, né? Aí eu ficava sempre bolado, falei, pô, vou ter que emagrecer, isso tá errado, né? A Bíblia fala que gordo é ruim e tal, e isso me incomodava bastante. Ai, ai. Então eu comecei a estudar isso daí pensando assim, bom, eu tenho que entender melhor isso daqui. E eu queria mostrar para vocês alguns textos, né? Porque são interessantes, e terminar um pouco falando sobre esse negócio de gordura, e depois abrir para perguntas, né? Então, lá em Jeremias capítulo 5, isso daqui eu anotei, do verso 20 ao 22, depois do 27 ao 28, eles falam o seguinte, né? Jeremias fala o seguinte: anunciem isto, Deus pede para que Jeremias fale, né? Anunciem isto na casa de Jacó, faça uma proclamação em Judá, dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Aqui ele está falando de Isaías, né? Está lembrando de Isaías. Por que vocês não me temem? Né? E em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reservou as semanas determinadas de colheita. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, engordaram, ficaram estufados, não há limite para suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos, para que ela prospere, nem defendem os direitos dos necessitados. Então, o engordar está literalmente ligado à ideia de ser injusto, né? De ser injusto. Diretamente à ideia de ser mal. E muito específico, né? Não julgar a causa do órfão, não deixar que os pequenos prosperem e não defender o direito dos necessitados. Então, aqui nos profetas, né? E Isaías também vai aparecer isso. A ideia de engordar é simbólica. Ela não é literal, ela é simbólica. Assim como a comida em várias dimensões é simbólica, também a ideia de engordar também é simbólica. Então, o povo engordou por quê? Porque o povo não é justo, não pratica a justiça, né? O povo é mau, o povo é mau. E aí tem várias possibilidades de relação interessante e importante. Eu acho que, como a gente mencionou aqui Sodoma e Gomorra, né, rapidamente, lá daquela comida de Abraão em Gênesis 18, e depois Ló e as filhas, lá em Gênesis 19, não, 18 também, né? Acho que não, é 19. Então é interessante lembrar que Ezequiel fala que o problema de Sodoma e Gomorra, ao contrário do que vários colocam, não era aquela questão sexual, mas era que eles não cuidavam dos pobres e dos necessitados, né? Eles eram arrogantes, né? E não cuidavam dos pobres e necessitados. E essa imagem de você não cuidar daqueles que precisam, dando comida, ela é uma imagem recorrente, inclusive em momentos chaves do livro de Deuteronômio, né? Por exemplo, aquele texto que fala que nenhum moabita ou amonita vai entrar na Assembleia do Senhor, que é um texto duro, né, para a gente entender o livro de Ruth depois, é um texto chave para a gente entender o livro de Ruth depois, mas lá ele vai dizer assim, ó, você não aceite o moabita ou amonita na Assembleia, porque eles não foram ao encontro de vocês com pão e água, eles não deram comida para vocês, então não aceitem eles, né? E os edomitas, né, que são os filhos de Esaú lá,
Aí vocês podem até conversar com eles, porque eles ajudaram um pouquinho vocês, eles deixaram vocês comprarem água e comida, né? Mas os moabitas não deram comida, não ajudaram, e por isso eles não devem fazer parte. Então a hospitalidade, e mais do que isso, a generosidade em dar a comida é extremamente importante dentro da linguagem bíblica, né? E aí eu queria mencionar aqui alguns textos importantes, né, desse contexto que envolve comida e bebida, que é Deuteronômio 24, verso 17 e 18. Deus vai constantemente lembrar o povo de que eles devem cuidar dos mais necessitados por alguns motivos, né? Lá no capítulo 24, verso 17 e 18, diz assim: não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Por quê? Porque vocês precisam lembrar que vocês foram escravos na terra do Egito e o Senhor resgatou vocês de lá. Então vocês não podem tratar os outros de uma maneira errada, não podem ser duros, etc. e tal. Mesmo o sábado, ele no capítulo 5 de Deuteronômio, né? Ele não... ele vai dizer, lembra-te do dia de sábado, né? Ele vai usar o lembra-te de novo, porque você foi escravo na terra do Egito e o Senhor resgatou você de lá. Por isso você vai guardar o sábado, porque tem a ver com esse processo de redenção, né? Mas todas as leis relativas à colheita, ao ano sabático, ao jubileu, que Deus dá para Israel, e isso é dito lá em Deuteronômio, todos tinham uma intenção de impedir que houvesse acúmulo de riqueza e acúmulo de comida por parte de alguém e falta de comida por parte de outro. Então vocês vão lembrar, em Deuteronômio, se não me engano, 24, que na hora de colher, eles não podiam voltar, né? Você sai colhendo e quando você termina de colher, vamos voltar para ver o que a gente deixou. O texto bíblico vai dizer que não, você não pode voltar. Se deixou na árvore, tem que ficar na árvore. Não fica sacudindo demais a oliveira para cair tudo, não. Tem que deixar lá. Sacuda só um pouquinho, não sacode muito a oliveira. E o engraçado é até da vindima, né, da videira, porque o negócio do vinho, a uva para fazer o vinho era um negócio mais caro, né? Era um negócio que demorava demais a dar e a produzir. Quando você tinha, mesmo que você tivesse muita videira, você produzia pouco, pelos processos, etc. e tal. Ele vai dizer para não ser muito rigoroso ao colher a uva, para deixar um pouquinho também lá. Então, todos esses processos de colheita, do ano sabático, do ano jubileu, visava ter sempre uma provisão, sempre um espaço para que os necessitados, os pobres, né, as viúvas e os órfãos da Bíblia, eles fossem atendidos e não passassem fome, né? Então, a generosidade de Israel vai estar conectada à ideia de Deus dizer, vocês vão fazer assim, vocês vão cuidar dos necessitados, porque eu libertei vocês de Israel. Então, dessa maneira, vocês vão cuidar dos mais necessitados também. E o negócio da gordura tem justamente a ver com isso. Porque no processo da gordura, você vai esquecer de Deus, e ao se esquecer de Deus, você vai engordar, porque você vai achar que você tem mérito próprio. Você vai achar que você tem mérito próprio. E ao achar que você tem mérito próprio, você vai parar de ajudar você vai parar de ajudar o que tem fome, o que tem necessidade, porque você vai achar que você mereceu aquela comida, que você mereceu aquela dádiva. E ao achar que você mereceu aquela dádiva, você vai se tornar gordo e você vai ignorar a coisa mais importante, que é cuidar dos necessitados, dando comida, permitindo que eles tenham comida, porque é em permitindo que eles tenham comida que você vai lembrar que quem abençoou você não foi você, fui eu, né? Fui eu. Então vocês vão, ao ajudar os outros, vocês estão reconhecendo que, na verdade, vocês recebem tudo de minhas mãos, né? E essa é uma das coisas que eu acho extremamente interessantes. Quando a gente vê Deuteronômio capítulo 8, a ideia do engordar
tá muito clara ali, né? Então, vamos ler aqui, deixa eu abrir aqui, Deuteronômio 8, vamos ler aqui do verso 7 em diante. Então, ó, diz assim, ó, Deuteronômio 8, do verso 7 em diante. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, terra de vinhas, de figueiras, de romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Então Deus está dando para vocês essa terra, Deus está levando vocês para essa terra. É uma terra super fértil que não vai faltar nada. Aí no verso 10, né, ele diz, vocês vão comer, vocês vão ficar satisfeitos, e vocês vão louvar a Deus pela terra boa que Deus deu. Mas olha lá a partir do verso 12, o que acontece. Não aconteça que depois de vocês terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, e se elevar o seu coração, vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, etc, etc, onde não havia água, e que fez sair água da rocha, e que sustentou vocês com maná, etc, para molhar vocês e colocar vocês à prova. Então, quando vocês comerem dessa terra maravilhosa, dessas bênçãos que eu estou te dando, que eu estou dando para vocês, não esqueçam que fui eu que dei. Porque vocês vão engordar e vocês vão se esquecer de mim. Vocês vão ficar gordos e vão se esquecer de mim, simbolicamente, né? E aí, verso 17 e 18 diz assim, ó, a minha força e o poder do meu braço, né? Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir a riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, etc, etc, etc. Então, uma das coisas interessantes e, né, que eu julgaria relevante da gente entender sobre comida e bebida, nesse processo né, conectando as três falas, né, se alimentar diante do Senhor, né, se alimentar diante do Senhor envolve entender que Ele é Rei, que Ele é Criador, que Ele é Legislador. Por isso, eu entendo que a partir dele que vem o juízo. Então, na mesa, é reconhecimento de quem Deus é, a mesa é também justiça, e por ser justiça, a mesa precisa ser generosa. Porque como Deus me torna justo pela graça dele, eu também preciso agraciar as pessoas que estão ao meu redor. Então, a generosidade na mesa é, no final de todas as contas, reconhecimento de quem Deus é. E por isso é que eu vou acabar ajudando as pessoas, né? Não é para ser mais bonito. As pessoas têm essa tendência, né? Oh, eu estou aqui na África e tira foto, né? Olha quanta comida eu trouxe para a África. Olha como eu sou bonzinho aqui ajudando as pessoas que precisam de comida e tal. E, na verdade, o processo ao fazer isso, não é que eu sou o cara que estou ajudando, mas, na verdade, eu só estou reconhecendo quem Deus é e que, na verdade, qualquer coisa que eu tenho vem dele. Então, a mesa tem todo esse processo elaborado em Gênesis 1 a 4 que vai se repetir ao longo de toda a Bíblia, né? Caim não foi generoso com o que ele deu para Deus e Caim não foi generoso ao entender o que Abel tinha dado para Deus, que foi um pouquinho do que a gente viu semana passada. Então, a mesa constrói, de Gênesis até o final, ela constrói em cima desses pilares, né? Comer, reconhecer quem Deus é, comer, reconhecer que a gente come diante de Deus sempre, né? Que a nossa mesa é um altar, a gente come diante dele sempre. É também reconhecer que ele é o legislador, que ele é o criador, que ele é o rei, etc. É na mesa que ele vai fazer a distinção, que ele vai fazer o juízo, né? E aí Jesus deixa claro isso em João capítulo 6, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem vida, né? Isso tem a ver com juízo e com graça ao mesmo tempo. E aí a generosidade também tem a ver com todo esse processo de reconhecimento de quem ele é, e por quem ele é, pelo que ele fez, é que eu faço também
eu simplesmente imito o que ele já fez por mim, eu imito ao dar para os outros, né? Então é todo esse processo aí de comer e beber. Perguntas? Agora sim. Estou choquito com tudo. Vou puxar as que estão ali primeiro. Darli, tu desenrola a tua pergunta? Eu não lembro o que estava entre aspas. Oi, gente. Boa noite. Oi, Edson. Obrigada. Desculpa o atraso. Estava com conexão, um problema. Edson, você falou que, você contando a história sobre Eli lá, você falou que foi nesse momento que Deus divide o joio e o trigo. Aí você falou entre aspas, e aí eu não entendi direito. Você pode falar mais sobre isso? Não, é que não é um juízo final no contexto que Jesus usa, né? Jesus usa a expressão joio e trigo no contexto de juízo final, e ali não é um juízo final, né? Tá. Ali é um juízo, digamos, intermediário, sei lá. Só por isso que eu usei, porque o contexto de Jesus é outro, né? Aí eu fiz uma adaptação aqui não exegética. Ele estava lá também, tá valendo. Não, tudo bem, mas é uma exegese, né? Não exegese, digamos assim. Massa. Obrigada. Nada, que isso. O Vitor resumiu ali um ponto importante que o Edson estava falando. Então, o grande problema é com a avareza. Com certeza, Vitor Hugo. O problema central em relação à comida na Bíblia é a avareza. E aí, não deu para trabalhar hoje, mas é um contexto muito simples também, né? Eu posso responder, na resposta vou tentar resumir. Além da generosidade, né, que tem várias leis sobre colheita, sobre uso da terra, essa questão da generosidade é extremamente implícita em várias leis que tem ali, né? E a gente meio que ignora, né? A gente gosta só de discutir aquelas mais complicadas. Mas nesse processo de avareza, você também tem um outro detalhe. Se você lembrar, todas as festas, basicamente, né, tirando o Yom Kippur, a festa das trombetas, elas envolviam comida. Né? A Páscoa envolvia comida, o Pentecostes envolvia comida e a festa dos tabernáculos envolvia comida. Você vivia levando comida para o santuário. Né? Ou seja, você não ficava com toda a sua comida, você tinha que levar para o santuário uma pancada de coisa. Né? As primícias, o fruto da terra, o produto, tinham 2 momentos grandes de colheita. E além disso, e aí tem uma discussão, porque em Deuteronômio 26 tem uma festa lá que você leva as primícias da terra, aí uma galera discute se é a mesma festa ou não, e aí, tipo, para mim essa é uma discussão secundária, mas é uma discussão importante, mas ao mesmo tempo, tanto faz. Aí, mas lá em Deuteronômio 26 é interessante, porque ele diz assim, ó, quando você levar para o sacerdote, você vai falar assim. Aí ele vai dar uma fala gigante que o adorador vai ter que dizer ao levar a comida para o templo, diante do sacerdote, que é curiosa, que o adorador vai ter que dizer assim, meu pai Jacó era arameu, errante, peregrinou pela terra, e o Senhor Deus prometeu dar a ele a terra que tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, e nós entramos na terra, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e fomos escravos no Egito, mas Deus trouxe a gente para cá, e tal, e tal, e tal. Por isso hoje eu trago essas premissas aqui diante de ti. Aí você lê aquilo aí, aquilo é muito interessante, que tem um impacto, eu acho que nas nossas vidas muito forte, que basicamente é o seguinte, ao levar comida para o santuário, você não está levando comida para o santuário daquele momento. Né? É óbvio que é daquele momento, mas ao ter que proferir essas palavras, você está dizendo o seguinte, as bênçãos de Deus são muito anteriores ao agora. Muito anteriores ao agora. O israelita podia estar há 500 anos já morando na terra prometida, toda vez que ele levasse as primícias, ele ia ter que dizer a mesma frase. Você tem que dizer, não é que a minha colheita esse ano foi boa, a minha colheita esse ano foi boa porque ano passado foi bom, porque ano retrasado foi bom, porque bababá, até Deus prometendo para Abraão, Isaac e Jacó que ele ia dar a terra prometida, até Gênesis, Jardim do Éden, que promovia a comida. Vocês estão entendendo a dinâmica? Então, assim, ao devolver a comida, o adorador ele se incluía dentro de uma história que era maior do que ele.
E eu acho que a gente podia até desenvolver isso, não dá para desenvolver assim muito profundamente, mas talvez a Fabi, nesses textos devocionais que ela faz tão bonitos, ela possa falar um pouquinho sobre isso, porque tem a ver com privilégio, entendeu? Então, assim, ao reconhecer que eu estou levando presentes para Deus, na verdade eu estou dizendo que não são presentes, mas são presentes que Ele me deu. Porque essa é a dinâmica da diferença entre Israel e os outros povos. Os outros povos levavam, lembra que eu falei semana passada? Os outros povos levavam comida para alimentar os deuses. Em Israel, você não está levando para alimentar os deuses, você está levando porque Deus já te alimentou. E aí você está devolvendo, né, esse processo da comida. E é isso que eu ia falar para que a Fabi podia escrever, que é um reconhecimento dos privilégios. Então, né, eu vou dar um exemplo meu, né, óbvio, pessoal. Pô, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu estudei isso, eu estudei aquilo. Por quê? Pô, meu pai é médico, minha mãe é professora, é formada em piano, entendeu? Os dois vieram de famílias pobres, mas de famílias brancas. Uma família imigrante italiana e alemã, a outra família mestiça, mas que conseguiram, pela venda de livros e pelo contato com a igreja, se desenvolverem intelectualmente e, né, se mataram para botar meu pai para estudar, e meu pai conseguiu fazer medicina na Federal de Belém do Pará. Então, eu já cresci com privilégios que os meus pais não tiveram e que os pais dos meus pais não tiveram de estudo. Entendeu? Então, quando eu hoje agradeço a Deus pelo que eu tenho, eu preciso me incluir numa história que é anterior à minha. Entendeu? Então, esse processo de comer, e é louco você fazer isso todo dia, eu já experimentei aqui com as crianças em casa, a gente não faz todo dia, porque senão fica overwhelming, né? Fica pesado demais, mas de vez em quando você sentar assim e falar assim, olha, vamos agradecer pela comida, obrigado, Senhor, pela comida. Não. Vamos pensar, para eu comer aqui, para eu ter dinheiro hoje num país como o Brasil para poder comer, quantas coisas precisam ter acontecido? Entendeu? Eu preciso ter um emprego, eu tenho. Mas por que eu tenho emprego? Porque eu estudei. Mas por que eu estudei? Porque eu tive oportunidade. Por que eu tive oportunidade? Porque meus pais tinham dinheiro para me bancar o meu estudo. Entendeu? Por que meus pais tinham dinheiro para bancar o estudo? Porque os pais deles se ralaram muito para poder pagar para o meu pai poder ter estudo, e porque os pais dele... Aí eu vou voltando, assim, cara, quão privilegiado eu sou. Não por hoje, mas por anos e anos e anos, e décadas e décadas e décadas, e séculos e séculos e séculos de bênção que Deus me deu. Então era isso que o israelita fazia. E é isso que a gente precisava fazer muitas vezes também. Então a avareza não está só no fato de eu não dar, está no fato de eu não reconhecer que o que eu sou hoje não depende exclusivamente de mim. Eu aproveitei as oportunidades, óbvio que eu aproveitei as oportunidades, mas teve muita gente que não teve. Então eu preciso reconhecer, né, que Deus me deu muito mais do que eu merecia, etc., do que eu tinha condições, e tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço hoje, inclusive aquilo que eu comi, a água que eu estou bebendo numa água gostosinha aqui do filtro e tal, e pá, tudo isso é bênção, é dádiva, e não tem a ver com mérito. Então, cara, essa pergunta é legal e dava para desenvolver muita coisa, mas assim, basicamente comida e bebida é a lembrança constante, diária, de que não existe meritocracia e sim existe bênção. Aí você vai falar assim, mas e aqueles que não têm? Exatamente, aqueles que não têm é porque eu me engordei e esqueci que a comida é meio e não fim, portanto eu precisava estar abençoando os outros. E se tem gente que tem fome na minha cidade, é porque eu engordei, e engordei simbolicamente, né? No meu caso também literalmente, mas eu engordei figuradamente e esqueci que eu preciso ser canal de bênção e tal. Então, sim, tem muito a ver com isso também. Ele colocou aqui do batismo. Mas é isso, entendeu? Então tem todo esse processo de reconhecimento do privilégio, além da generosidade, né? Bom, enfim, eu acho que é fantástico. Esse é um assunto fenomenal. Dá para a gente escrever muita coisa bonita sobre isso. Só ter tempo, né? Olha, você estava falando da mesa, né, com seus filhos, de fazer esse exercício de lembrar. Tem um amigo nosso que às vezes a gente vai comer junto e ele ora agradecendo o pão da iniquidade. E a primeira vez que ele fez isso com a gente, né, e não sei se era
mais gente estava acostumada com isso, eu nunca tinha ouvido e eu me espantei na oração. E aí ele foi explicando e eu fiquei pensando, assim, foi um momento muito forte, assim, mudou a comida que eu estava comendo, né? Porque ele fez o exercício não o meu, né, de como que eu consegui aquilo, mas como que o pão, o caminho que o pão percorreu para chegar na minha mesa, né? De quem produziu, o custo de quem produziu, e foi uma dinâmica bem, mudou o sabor de tudo. A Fabi levantou a mão aqui, mas é uma série de milagres, né, que precisam acontecer para a gente poder comer, né? E a gente se esquece disso daí. E tem um livro, Cooked, né, do Michael Pollan, que tem uma série no Netflix, ele fala um pouco sobre isso. Os vários milagres que precisam acontecer para a comida, né, chegar na nossa mesa. Então acho que é fenomenal a gente lembrar disso. Muito bom. Fala, pastora. Eu queria comentar só duas coisas, assim, que eu lembrei, competindo aqui com o meu barulho de casa. A Igreja Luterana é uma igreja ainda muito rural, né, no Brasil, assim, muito no interior. E uma coisa que é muito comum nas comunidades é o culto de ação de graças. E no culto de ação de graças, os agricultores, de fato, trazem os produtos da estação, assim. Então, isso é bem bonito. Aí, como no meu caso eu estou na cidade, a gente também tem essa prática de, não só no culto de ação de graças, porque não é tanto questão, mas sempre que é o culto de ceia, as pessoas trazerem os alimentos para assistência social. Então, meio que associar, assim, sempre é o quarto domingo do mês, é domingo de ceia, é domingo de levar os alimentos para alimentar os outros. E aí, as comunidades do interior aqui da cidade tem uma parceria com a comunidade que eu participo, que eu frequento, que eu também pastoreei, que tem um projeto. Então, eles trazem os produtos da lavoura para a nossa comunidade, e isso vai para o projeto social também. Então, é uma prática muito comum, que eu me lembro muito da minha infância, assim. E aí, dependendo do lugar onde se é no Rio Grande do Sul, se é Santa Catarina, esse culto de ação de graças, ele não é uma data fixa, ele depende da estação de produção da comunidade local, assim. A comunidade meio que decide a região, qual que é o dia. Eu acho super bonito. E aí, o mais legal, isso tudo é colocado no altar. As pessoas chegam e elas levam no altar. Então, fica assim, o altar cheio de comida, principalmente quando vem fruta e tal, assim, que monta, né? Faz todo... É muito, muito bonito, assim, e assim, muito simbólico, ao mesmo tempo que é visível e que abençoa de fato, né? Isso é muito legal. E aí, outra coisa que eu ia comentar, um texto que sempre me chama muito a atenção sobre essa questão da mesa, como esse lugar de reconciliação, é 2 Samuel 9, quando Davi recebe Mefibosete na mesa, né? Que é o neto de Saul, e principalmente por ele ser uma pessoa deficiente, né? Ele era manco, o texto fala, e o verso 13 vai dizer, então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, como esse sinal, então, de que Davi reconcilia, né, com essa história dele, com Saul. Acho super, para mim, sempre é uma história muito marcante, né? E você vê, Fabi, que tem uma reversão, tem um ciclo completo, porque lembra quando é que Davi tem que... Na verdade, quando Davi é expulso da casa de Saul, é na mesa. Lembra que Saul joga uma lança para matar Davi e tal, e é na mesa. E aí Davi tem que fugir, nunca mais ele e Saul, né, vão, entre aspas, sentar na mesma mesa. Só vai acontecer com o Mefibosete, ou seja, você tem o ciclo completo da mesa também. Esse negócio de perceber o ciclo completo da mesa, né, opressão, violência, restauração, opressão, violência, restauração, é muito interessante ao longo da Bíblia. A Fabi, na hora que começou a oficina, a Fabi mandou mensagem, lembrei do livro do Liturgia do Ordinário. Você já leu, Edson? Não li esse ainda, tem que ir atrás. Ele é bem interessante, tem um capítulo que ele foca mais, assim, assim, ele passa por esse ponto em vários capítulos, na verdade, mas tem um que ela tá desenrolando ali em torno da refeição, e aí a Fabi, a gente tava lendo e falando nada a ver com a gente.
porque a gente passa muito tempo na cozinha, né? A gente, cultura brasileira, né? Quando eu estava na Noruega, eu ia fazer comida e os meninos que moravam comigo ficavam implicando que eu ficava assim de 1, 2 horas para fazer uma refeição, né? E eles comiam pão com coisas que colocam em cima do pão e ponto. E aí era muito, muito engraçado, porque ela fica falando negócio lá né, de meio que de restaurar esse momento, né, de dar graça, de perceber a ação de Deus ali e tal, né, e a comunhão, lá. E aí a gente olhando para assim, gente, quem no Brasil que fica comendo só sopa enlatada de feijão todo dia? E o Roberto da Mata vai falar sobre comensalidade, né? E de como a comida ela é muito estruturante da nossa identidade enquanto brasileiros. E isso é verdade, né? Essa coisa, claro que hoje, grandes cidades, a questão da comida industrializada acabou entrando muito. Pensa todo a Rita Lobo, que abençoa a gente com esse ministério aí do Panelinha. Como a gente tem isso muito, né? Como brasileiros, a questão almoço de domingo, ou no caso, né, eu não sei como é que é com os adventistas, mas assim, a gente tem muito essa coisa da sexta-noite, né, de se reunir, quando a gente vai juntar os amigos, geralmente, vamos fazer alguma coisa, vamos comer, vamos fazer uma pizza, vamos... Então a comida, eu acho que no nosso contexto, pro contexto da Tish Warren, que eu não sei se é americana ou canadense, é muito diferente. Então ali o livro não se aplica muito bem, eu acho que leva a gente, sim, a valorizar a nossa cultura brasileira, sentido, mas ele não se aplica tão diretamente para a nossa prática, né? Porque é muito comum também nas nossas igrejas, né? Vai ter encontro tal, cada um leva um prato, a gente depois vai ter uma mesa compartilhada. É muito comum, né? Por mais simples que seja a comunidade, sempre tem a pizza de sardinha, sempre tem, coisa boa. Essa até é um exercício que a gente faz quando está estudando crítica feminista, né? Por conta de ter toda essa questão da cozinha como um espaço de aprisionamento, né? E aí, quando vem para a América Latina, a gente tem que sempre colocar uma vírgula ali, né? No porém, é um lugar de resistência, né? Porque enquanto as mulheres aqui estão lutando para ter o que comer, né? Para o espaço da casa ali mesmo, né, como um espaço de direito, né, tipo a comida, estar na cozinha, poder comer a sua comida, ser um espaço de direito, não só um olhar nesse sentido de aprisionamento. Eu acho que também a gente tem muito a questão de resistência como espaço de relacionamento também, porque a galera come muito sozinha aí fora, né? Você morou na Noruega e etc, e a Fabi estava contando aí, mas assim, aqui, por exemplo, você vai fazer churrasco, é todo mundo junto em volta, entendeu? Você vai fazer qualquer coisa na cozinha aqui em casa, eu e minha mulher junto, e tal, então sempre tem esse espaço de relacionamento girando em torno da cozinha, né? De você passar pela cozinha, você ajudar e tal. Então, eu acho que tem razão, Débora. Sempre tem que ter essa vírgula quando fala de América Latina, né? E a gente cozinha junto, né, também. E a casa dos sonhos, Matheus é arquiteto, né? Por exemplo, quando a gente fala em um dia eu quero ter uma casa, pode observar que as pessoas vão dizer assim, um dia eu quero ter uma casa com uma cozinha grande. Só fala. Travou só pra mim? Eu tô ouvindo pela cozinha. Travou pra mim também. Me ouviram agora? Voltei? Tá voltando, peraí. Eu tô ouvindo o normal. Não, mas se você quiser desligar sua câmera para falar, eu acho que às vezes acho que a sua internet que tá um pouquinho. Pode ser, até porque eu já tenho que sair também. E a gente tem esse sonho, eu quero ter uma casa, geralmente a gente não fala com uma sala bem grande, a gente fala com uma cozinha bem grande, porque a cozinha é o espaço de sociabilidade que a gente espera, né? Que enquanto eu tô na refeição, as pessoas querem as pessoas junto comigo, então é o lugar de, né? Assim, vai direto. Sim. É isso, né, Dé? Eu tô no computador.
Não, é que tá, acho que é a internet que tá falhadinha e tá pulando, mas a gente tá completando as lacunas mentalmente. Beleza, então já boa noite. Boa noite, Xavi. Mas é bem interessante mesmo essa. Edson, obrigado por tudo, viu? Tchau, pastora. Se cuida aí, viu? Bons estudos e boa noite aí. Bom restante de noite aí. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? José, Gabriel. Só depois que eu assisti de novo, que eu entrei no plantão, aí eu perdi a maior parte, agora que eu voltei, na verdade. Porque o plantão é segunda, então eu acabo perdendo. Mas tá sendo muito bom isso tudo com eles. Valeu, José. Gabriel, você ia comentar alguma coisa? Ficou dividido. Deixa eu só aproveitar então fazer mais um comentário. O Hector, você estava falando do negócio do cântico da Ana, e aí eu lembrei da Maria, que também tem referência no da Ana, não tem? Tem, com certeza, com certeza. Dá para fazer um bom trabalho sobre isso. A gente fecha um ciclão aí. Aí, ó, tá vendo? É interessante. Pode perguntar, viu, Vitor Hugo? Pode perguntar no Instagram, sem problema. O que ele falou? Não consegui ver. Ele disse que se ele pode fazer uma pergunta sobre Tamar no Instagram. Tá bom, pode, sem problema. Tá, as minhas perguntas de comida acabaram. A pergunta que me sobrou é um pouquinho fora. Assim, é de algo que comentou, né? Que é sobre os filhos de Eli, que você mencionou aqui da questão do estupro. Aí eu ia te perguntar onde aqui no texto que eu entendo que é a questão do na verdade é pelo contexto mesmo, não tem uma palavra, uma expressão. É porque é o seguinte, como eles se apropriavam da comida, quando fala que eles se deitavam com as mulheres do santuário, que preparavam no santuário, a impressão que fica é a mesma, de que eles faziam isso a despeito da vontade das pessoas, entendeu? Então, essa é a impressão do texto. Então, na minha modesta opinião, é como se eles estuprassem as mulheres, entendeu? Porque a linguagem é de eles fazerem as coisas a despeito da vontade do adorador, das pessoas. Então, aí eu trouxe para Deus. Não, isso aqui é meu. Pegavam, entendeu? Se apropriavam. Entendi. Boa noite. Meu nome é Luiz Carlos. Professor, essa questão que você está falando aí, quando Eli falou com Ana, né? Mulher já tá bêbada uma hora dessa, né? Poderia se relacionar também com essa questão dos filhos dele já estar com esse envolvimento todo, como as mulheres lá dentro do templo? Pode ser sim, Luiz Carlos. Pode ser sim, com certeza. Mas a ideia é essa mesmo, de que eles se aproveitavam das pessoas, cara. Por isso que eu, na minha concepção, eles têm esse negócio do estupro, que eles se aproveitavam das pessoas. Por aí, cara. Boa Mas ideia. hoje é diferente, porque hoje o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê dentro das igrejas de muitos casos desses assim, né, que a pessoa está na liderança ali e se aproveita, entrando na mente para poder tirar proveito. Exatamente, cara. Exatamente. Perfeita leitura. Obrigado.
Não, com certeza, cara, com certeza. Eu podia abordar, eu tenho uma série só sobre Eclesiastes, esse negócio do comer e beber lá, porque quando eu divido a estrutura de Eclesiastes, eu divido baseado na junção de comer e beber. Né? Então eu eu faço a estrutura do livro a partir da ideia de comer e beber. E aí você pode ver, na minha opinião, quando os ciclos mudam de temas, ele fala, não, mas o que importa é comer e beber e aproveitar o fruto do trabalho. Não, o que importa é comer e beber e casar com a mulher que se ama. Não, o que importa é comer e beber e X. Ele sempre coloca o comer e beber junto. Então, cara, se você... É que semana passada, não sei se você vai lembrar, porque você estava dividido também. Mas quando você tem a punição sobre os seres humanos ali em capítulo 3, lembra que ele diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, o lance de comer e beber, em teoria, vai ser difícil, vai ser complicado, não vai ter para todo mundo, vai ser complexo. Então, quando você tem fartura, é uma reversão da punição e, portanto, um retorno ao Éden. E, por ser um retorno ao Éden, é a bênção máxima. Então, basicamente, se você senta numa mesa e tem comida bastante e você não teve que sofrer para ter aquela comida, ainda consegue trazer todo mundo e comer todo mundo junto, cara, digamos, é o mini Éden, né? É o mini Éden. Pô, é bênção, é Deus restaurando a bênção primordial, né? E tal. E eu acho que Jesus curtir as festas e comer e usar essa expressão, né, do banquete e tudo, é exatamente isso. Fala assim, ó, vai chegar um tempo que todo mundo vai ter muito, porque eu vou dar de novo. E tal. E hoje, se você tem muito, regozija e divide, né? Regozija, agradece e divide. Porque um dia vai ter todo mundo bastante de novo, né? Porque não vai ter mais pecado, blá, blá, blá. Então, eu acho que isso é muito relevante, Gabriel, muito relevante. A fartura é uma amostra de como vai ser o porvir, né? A nova terra, novos céus, nova terra, né? Vai ter bastante para todo mundo. E a gente nunca vai esquecer quem dá, né? Que é o nosso maior risco hoje. Professor, tem uma passagem aqui que eu costumo observar, né? Na semana passada eu não assisti a aula, eu estou para assistir no YouTube, peguei de segunda, eu tenho uma oração aqui, né? Eu pensei que ia ser terça essa oficina, mas aí tem essa passagem aqui em Provérbios, capítulo 23, verso 20, que diz, não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, tanto dormirem e terão apenas trapos para vestir. Você vê que tá sempre essa questão também, né, da questão da comida, da bebida, que dá muito valor a isso, muitas vezes também acaba na ruína, porque fica aprisionado. Na verdade, aí, Luiz, tem que lembrar que o lance de comer e engordar e tal tem a ver com esquecer das bênçãos de Deus, né? Que foi o que a gente viu hoje. Então, pode ser que ali tenha esse uso simbólico aí também em Provérbios, de tipo, esse pessoal que come e bebe e esquece de Deus, né? O fim deles é a ruína, vão ficar sem nada, etc e tal.
Eu vejo mais por aí. Beleza? Ok, professor. Beleza. Beleza, então. Débora, com você. Simbora. Pode falar. Vai fazer pergunta doida, não. Deu um tiltzinho aqui. É o seguinte, uma das chaves para você entender Eclesiastes é você entender que ele é construído sobre um discurso tensionado, né? Então, Eclesiastes é um discurso tensionado do início até o fim. Então, assim, nada vale a pena. Não, mas tudo é bom. Nada faz sentido. Não, mas tudo faz sentido e tal. Filho é bom. Não, mas filho é ruim também. Mas a morte é ruim. Não, mas a morte é boa também. Então, esse discurso de tensão, ele só se resolve no final. Se você lembrar, ele só se resolve no final. Ele vai assim, não. No final, a soma de tudo é o seguinte. Teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque isso é ser humano. Né? Não tem aquele, isso é todo. Não tem isso. Isso é todo o ser humano. Isso é o que tem. Por quê? Porque no final Deus vai trazer juízo. Então, basicamente, ele vai, na minha concepção, ele vai dizer o seguinte, né? Eu quero deixar isso bem claro, né? Mas ele vai dizer basicamente o seguinte. Lembra que tem uma expressão que ele fala, debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol, que ele repete o tempo todo. Então, na minha concepção, o que Eclesiastes está dizendo? Ele está dizendo assim, e tem uma unidade no livro, né? Embora você possa ter teoria de vários autores, você tem uma unidade, inclusive, do uso das palavras muito consistente. Tá? Isso é interessante. Mas, enfim, para mim ele está dizendo o seguinte, debaixo do sol sempre vai haver tensão. Debaixo do sol, mesmo as coisas boas podem ser ruins. Debaixo do sol, mesmo aquilo que parece ruim pode ser bom. Então, só vai resolver a tensão quando Deus trouxer juízo. Entendeu? E aí, nisso, o comer e beber tá, porque ele vai falar uma hora, comer e beber é correr atrás do vento, né? Viver, aproveitar a vida é correr atrás do vento, não faz sentido. Aí ele vai dizer, não, mas é bom, come e bebe que é bom. E tal, não vai falar assim, não. No final de tudo é o seguinte, vive a tua vida, guarda os mandamentos aí, seja feliz e tal, vive com Deus aí, porque Deus vai trazer juízo e vai até aquilo que está encoberto, né? Então, ele vai falar, por exemplo, ele vai falar que a religião é ruim, ele vai falar que a política é ruim, ele vai falar que várias coisas, sexo, né, a parte do relacionamento e tal é ruim, mas ele vai dizer que tudo isso é bom também. Então, tem essa tensão que só se resolve no juízo. Entendeu? Eu vejo dessa maneira aí. Sim, porque o final do juízo é o que ele diz. No final é Deus que vai dizer o que foi bom e o que foi ruim. É isso, porque Deus vai trazer juízo até aquilo que está encoberto. Então, no final, é Deus que vai dizer, não, isso daqui que você achava que era ruim, foi bom. Isso aqui que você achava que era bom, foi ruim. E tal. Então, Deus é que vai resolver essa tensão no final das contas.
Valeu. Grande Brizola. Então, obrigada, Edson, por essa baita aula, pela paciência com as minhas perguntas. E obrigada a todo mundo que participou também. E quem ainda não ofertou e gostaria de ofertar, o nosso Pix é cursoartefé@gmail.com. cursoartefé@gmail.com. A gente sempre deixa esse espaço de oferta livre, porque a gente quer que todo mundo possa participar e ofertar na medida que cada um possa, né? Então, a gente incentiva a generosidade e cada um contribui como pode. E é isso. Então, boa noite, gente, e até mais. Boa noite, grande abraço para todos. Obrigado, Débora, obrigado a todos vocês, e a gente se vê por aí. Até. Obrigado.